né? Viajando. E vamos dar continuidade aí ao estudo da Palavra de Deus. Mas antes, eu quero pedir o Júnior, coloca aí para mim da Escola Dominical de domingo. Cartaz. Irmãos, domingo nós teremos esse seminário da nossa EBD aqui na nossa regional. E vai estar conosco o pastor Divino Maurício, né? Ele que é o nosso superintendente da EBD do Ministério Vila Nova, professor pastor Olinto Duarte, pastor Alexandre Rios, presbítero Marcos Tocantins e o professor Evandro Resque. Eles estarão aqui no domingo. Domingo nós teremos uma sala só para os professores. Quero pedir que nenhum dos nossos professores da Escola Dominical falte. E nós teremos também uma sala geral que será feita aqui dentro do templo, que estará ministrando a lição de domingo com esses professores aí também. E eu quero, principalmente os nossos líderes de departamento, obreiros, irmãos, que não falte ninguém, irmãos. Vamos estar aqui nesse seminário, dia 27. O Ministério de Vila Nova tem investido nos obreiros, nos departamentos da igreja, e todos aqueles que receberam posse de liderança na igreja têm por responsabilidade participar desses seminários, para nós vestirmos a camisa, como o pastor Josué disse, para nós estarmos andando na mesma visão, no mesmo padrão, com alinhamento. Então eu quero convocar todos os irmãos, e você também que não é aluno da escola dominical. A aula de domingo é muito importante também, venha estar conosco, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Às 9h da manhã, depois nós vamos servir o almoço para os irmãos que estiverem conosco também, até mesmo das nossas congregações, e eles que estão vindo da nossa sede atender aqui a Regional 22. Amém? Vamos abrir a Bíblia. Livro de Josué. Quero pedir ao Júnior para colocar, desde o versículo 1, Júnior, por favor, até o versículo de número 9, que é o que nós estaremos falando. Quero agradecer o ciclo de oração. Esteve orando pela minha mãe, hoje ela está melhor. Ontem, domingo depois do culto, terminou o culto aqui, eu fui rápido, porque ela ficou lá em casa, ela não deu conta de vir para o culto, passou muito mal. E ficamos até 2h da manhã no hospital. No outro dia ela não melhorou. E aí, quando foi ontem, nós fomos para Morrinhos, para o doutor Jales atender ela, lá no Hospital Municipal, ficamos lá até a noite, né? Já chegamos aqui à noite. Mas, graças a Deus, hoje ela está melhor. Agradecer a irmã Madalena Luz, né? Deu apoio ali também. Minha mãe tem ela como uma filha e nos ajudou muito ali. Deus abençoe, irmãos. Creio que, se Deus quiser, ela vai ficar restaurada em nome de Jesus. Josué, capítulo 1. A palavra do Senhor está dizendo aqui: e sucedeu Moisés, levanta-te, pois, agora, Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar, planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, ninguém esforça-te
Tão somente para teres nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 8. Não Obrigado, Senhor, pela tua santa e gloriosa palavra, que o teu Espírito Santo tenha liberdade nesta noite de ministrar sobre a vida do teu povo através da minha vida, Pai. Mais uma vez, usa de misericórdia para com o teu servo e a tua palavra que não volta vazia, sem antes cumprir o propósito pela qual o Senhor designou. Que nesta noite, Senhor, o Senhor possa nos ensinar poderosamente através desta mensagem, em nome de Jesus. Tomai assento. Irmãos, alguns versículos, nós já ministramos, algumas coisas sobre isso. Eu até peguei um livro meu que eu fiz do CEPEG há muito tempo, porque tem uma coisa que eu achei muito interessante aqui, e algo muito importante para as nossas vidas. Deus, Ele nunca fracassou com as suas promessas, com seus propósitos, com a sua vontade, com o seu querer, com aquilo que Ele tem para as nossas vidas, para a igreja do Senhor. Falamos aqui sobre a morte de Moisés, um momento tão especial, da despedida, o chamado. Eu gostaria que os irmãos adentrassem dentro desse texto comigo, dizendo o seguinte: se Deus tivesse colocado sobre a sua vida a responsabilidade que Ele deu para Josué, se hoje Deus te desse essa missão, como você se sentiria? Será que é fácil nós aceitarmos uma missão, depois de ver todo o sofrimento de Moisés com o povo, e o próprio líder Moisés não entrar na terra prometida, devido à pressão do povo, e ele tomar uma atitude que desagradou o Senhor? Será que é fácil, irmãos, assumirmos? Eu vejo que, às vezes, eu já fui vice-pastor, muitos anos, e eu sei quando o pastor sai da igreja, passa um pouco, fica doido o pastor chegar, né, pastor Isaías? Por causa da responsabilidade da obra de Deus. Alguém pega um departamento da casa do Senhor para conduzir e sabe o peso que é. O Alex ontem estava pregando na rádio, eu ainda ouvi um pouco, enquanto minha mãe estava lá aguardando, sendo medicada, e ele falando, e hoje eu ouvi o pastor também falando sobre isso. Eu estava assistindo um trechinho dele falando sobre isso, pastor Josué Brandão, quando um pastor chega para ele e diz para ele: eu não vou mais pregar, eu não vou mais realizar algo na obra. E ele diz: por quê? Ele disse: porque eu não aguento o peso. Ele disse: eu preguei e saí da igreja muito abatido, muito, com as minhas forças esgotadas, e eu fiquei muito triste, e isso me desanimou de prosseguir no ministério da pregação. Aí ele disse assim: seja bem-vindo ao meu time. Ele disse: quem prega a palavra de Deus, quem traz principalmente mensagens de exortação, de conserto, de ministração da palavra do Senhor, ele diz, vai ter esses sentimentos, vai ter noites mal dormidas, vai ter momentos que ele sai dali como se tivesse passado um trator em cima dele,
e ele falando exatamente sobre isso. Primeiro, irmãos, porque pregar a palavra de Deus não é dar um seminário qualquer, nós estamos mexendo com o mundo espiritual. E quando nós estamos resgatando vidas, e há uma presença poderosa do Espírito Santo de Deus, quando nós damos lugar ao Espírito Santo e não queremos a glória do Senhor para a nossa vida, e a forma que Deus usa, e verdadeiramente até o nosso corpo se abate diante da glória de Deus, do peso que tem pregar a palavra do Senhor. E Josué, ele agora se encontra numa missão muito séria. Nós falamos aqui o respaldo de Deus sobre ele, a escolha de Deus sobre a vida dele. E o que eu achei interessante, que Josué, ele é comissionado, e de uma forma que Deus comissiona ele para prosseguir nesta nova fase do seu plano, a conquista e a ocupação de Canaã não eram tarefas fáceis. Ainda tinha um Jordão para atravessar, tinha aceitação de um povo, Deus iria ainda fazer algumas coisas para que o povo reconhecesse a liderança de Josué. E o que eu acho importante, irmãos, que Deus faz, quando Ele chama alguém, Ele dá respaldo. Isso é maravilhoso. Quando Deus coloca alguém, Deus sempre dará respaldo. Deus sempre, se a pessoa estiver na posição que Deus quer, Deus, Ele vai dar respaldo para esta pessoa. Ele vai socorrer, Ele vai mostrar que Deus é na vida dele. Não precisa da gente querer mostrar. O próprio Deus, Ele faz esse trabalho de mostrar que Ele chama o homem, que Ele comissiona o homem. Por isso que o chamado, como diz o hino do Samuel Mariano, ele vem de processos, ele vem de etapas, ele vem de momentos. E por que eu falei para os irmãos sobre Deus colocar algo como Ele colocou na responsabilidade de Josué? Josué sabia os momentos que Moisés passou. Josué sabia o povo que ele iria conduzir. Mas uma coisa também Josué sabia, que Deus estava no controle de todas as coisas. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos de entender, que na obra de Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no comando de todas as coisas. E dentro disso, os planos de Deus não fracassaram para Israel. E os planos de Deus não vão fracassar sobre a igreja dele. A gente precisa de entender isso, porque a gente tem visto, eu tenho visto muitas vezes, e os irmãos também, muitas pessoas, e eu falei um pouquinho aqui no domingo sobre isso. O pastor Isaías também trouxe uma palavra importante sobre a vida de José, os propósitos de Deus, e a maneira que Deus faz, a maneira que Deus realiza as coisas. E eu vendo naqueles povoados, as igrejas das Assembleias de Deus, os irmãos ali lutando, prosseguindo e servindo ao Senhor, a alegria de servir ao Senhor, com tanta alegria, e muitas vezes não tem nem a comodidade que nós temos aqui, às vezes uma vida sofrida, mas adorando a Deus, glorificando a Deus, e Deus salvando, restaurando. O problema maior, irmãos, é porque nós estamos vendo, diante da internet, só coisas ruins, porque notícia ruim dá ibope, notícia ruim dá ibope. Quando são coisas boas, não dão muito ibope, mas notícias ruins, elas correm bem rápido, elas dão muito ibope, e principalmente esse pessoal de redes sociais, eles querem ganhar seguidores. Quanto mais visualizações, quanto mais pessoas estarem ali atentos às suas notícias, eles estão ganhando isso aqui. E muito, e muito. Aí a gente começa a olhar os problemas que a gente vai vendo na internet, e aí começa a desanimar muitas pessoas a não prosseguirem no seu ministério, na frente da obra de Deus,
por causa das coisas que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos de entender uma coisa, irmão. Esses tempos já estão registrados na palavra de Deus. Estas coisas, Jesus disse que é necessário que aconteça. Agora, o que nós devemos estar atentos? Não entrarmos nesta onda, não deixarmos nos levar por estas coisas. Não é porque um líder errou, não é porque alguns estão conduzindo o evangelho de qualquer maneira, que nós vamos deixar a nossa missão, o nosso compromisso. E uma das coisas que eu tenho sempre pedido ao Senhor, Pai, o Senhor tem um chamado na minha vida. E eu não vou dar conta do chamado do A e nem do B, eu vou dar conta do meu chamado. Então me ajuda, Senhor, a prosseguir da maneira que a Tua palavra me orienta. Me ajuda a ser crente da maneira que o Senhor orienta na Tua palavra. E é isso que a igreja precisa de acordar nesses dias. Despertar para isso, que nós temos um compromisso com Jesus. Nós temos um compromisso com o Senhor. Hoje eu falei uma frase ali na rádio, a missionária Cida Coutinho até falou sobre aquela frase, né? Não compare Deus com o homem, porque o homem é falho, mas Deus é fiel. Paulo disse, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E Josué é chamado, é convocado por Deus, e a promessa de Deus, ela não fracassou. Nós precisamos de entender isso. Ainda que muitas coisas ruins aconteçam no meio evangélico, aconteça na nação brasileira, aconteça nas nações, o propósito de Deus, a promessa de Deus não fracassou. Precisamos de entender isso, irmão. A promessa de Deus sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a igreja dele não fracassou. Pode cair homens, pode haver escândalo, pode acontecer muitas coisas, mas a promessa está de pé. Ele vai vir buscar um povo, uma igreja santa, lavada, remida, comprada pelo sangue de Jesus. Não se deixe levar pela queda de alguém. Pelo contrário, a Bíblia diz, quem está em pé, cuide para que não caia. E Josué, ele fez exatamente isso. E nós vemos aqui algo importante. E da mesma forma que Deus tinha um propósito com os israelitas, Deus tem um propósito conosco. Nós falamos sobre a questão de esforçar, e hoje eu quero adentrar no versículo 8, que é o que a gente parou no 7. E dentro desse versículo 8, vamos repetir ele aí, que a hora não nos espera. O que está dizendo aí, irmãos? Amém, até aí, deixa aí o 8 parado aí, Júnior. A primeira coisa que nós observamos aqui, meus irmãos, é algo importante para a nossa vida, para nós aplicarmos. A palavra de Deus é ela que é a nossa fonte de direcionamento e de encorajamento. Nós precisamos de entender isso. É a nossa fonte de encorajamento. E quando nós nos atentamos para isso, para aquilo que a palavra do Senhor está nos mostrando, esse meditar dia e noite não é simplesmente fazer uma leitura qualquer. Irmãos, o maior problema nosso hoje é a falta da leitura bíblica, é a falta de lermos a palavra. Estamos vivendo um tempo na correria? Estamos. Mas se eu perguntar nesta noite, quem meditou essa semana na palavra de Deus? Quanto tempo a gente tem tirado para meditar na palavra do Senhor? E talvez a nossa desculpa vai ser, eu tive esse problema, eu tive que resolver isso, eu tive que resolver mais aquilo. E uma das coisas tão importantes, não basta apenas a gente conhecer a palavra, nós precisamos de meditar na palavra. O Salmo de número 1 diz que
nós devemos meditar, ter o prazer para meditar na palavra do Senhor. Irmãos, é algo importante para a nossa vida. A Bíblia, ler a palavra do Senhor não pode ser um peso na nossa vida, tem que ser um prazer. Eu preciso de ter prazer, de meditar, de alimentar, de aprender a palavra de Deus. E esse é o problema que está acontecendo no nosso meio evangélico. Os ensinamentos, participar, eu não sei, pastor Tormin é mais velho do que eu, ele lembra disso, mas ele participou disso. Ele foi um dos jovens também que participou muito dos congressos no ginásio Rio Vermelho. Pastor Tormin lembra que os nossos congressos, era 2 horas mais ou menos, até 3 horas de estudo bíblico, era cedo, de tarde, de noite. E eu vejo, irmão, que aquilo fortaleceu muito a minha mocidade, a minha fé cristã, porque, e outros irmãos daqui talvez participaram daqueles congressos e lembram disso, eram momentos tão maravilhosos que a palavra era ministrada e a gente ia alimentando, a gente não queria que parasse, era lágrimas, algo no nosso coração que precisa de voltar a acontecer, porque quando nós apenas conhecemos um versículo, mas não meditamos nele, não temos prazer nele, nós não vamos cumprir a palavra de Deus. E Deus estava mostrando para Josué que naquela comissão que ele fez, naquilo que ele iria conduzir aquele povo, a primeira coisa que ele precisava era meditar na palavra para ele. A gente tem muita mania de ouvir uma pregação e lembrar de alguém, mas nós devemos apontar para nós e dizer: essa palavra é para mim. Esta mensagem é para mim que estou ouvindo, eu preciso de meditar. E quando Deus estava falando com Josué, porque, irmãos, ser um líder, ser um obreiro, trabalhar na seara do mestre, é bom, é maravilhoso, tem os seus desafios, tem os seus momentos difíceis, tem, mas o Senhor disse para ele: não aparte da tua boca o livro desta lei. Ele estava dizendo: as instruções que você precisa, Josué, já estão nas tuas mãos, já existe um direcionamento, e o que nós precisamos, irmãos, é isso, é saber que tudo que nós precisamos para a nossa vida, nós temos um direcionamento da palavra de Deus. A Bíblia está nos instruindo em todas as áreas da nossa vida, ela não deixou nada a desejar. Tudo que foi escrito para nossa meditação, para nosso fortalecimento. E nós precisamos, nesta noite, que o Espírito Santo de Deus nos impulsione, nos confronte, que a gente saia daqui dizendo: Senhor, eu preciso ter prazer em meditar na Tua palavra, porque quando às vezes eu não importo com ela, ou se eu leio mais ou menos, mas eu preciso me alimentar da Tua palavra. Eu como pastor, irmãos, eu preciso de alimentar para a minha alma precisa de sentir sede do Deus vivo. Não é simplesmente cumprir um rito religioso, mas ele disse: nela de dia e de noite, para você ter o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E isso é importante para a nossa vida, porque quando nós meditamos na palavra de Deus, sabe o que ela faz, irmãos? Ela transforma o nosso coração, ela muda a nossa mentalidade. Vocês lembram, os irmãos mais antigos, que quando alguém se convertiam e tinha muita sede de ler a Bíblia, de estar na casa de Deus, de aprender, o que as pessoas diziam? Fizeram uma lavagem cerebral nele. Mas não é a palavra. À medida que foi alimentando, que foi tendo prazer de ler a palavra, de aprender, de desejar a palavra, irmãos, ela vai mudando. A única coisa que pode mudar o coração do homem é a palavra de Deus e o Espírito Santo. O que pode mudar uma igreja é a palavra. A gente pode fazer um monte de eventos, nós podemos esforçar e fazer muitas coisas,
Mas, irmãos, se a palavra não estiver no coração de cada crente, não há um poder real do Espírito Santo, apenas em momentos de emoções, mas não há transformação. Mas assim como Josué, nós também precisamos de ter o cuidado de fazer conforme tudo que está escrito na palavra de Deus. Irmãos, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, saia daqui dizendo: Senhor, eu quero aplicar mais a Tua palavra na minha vida. Eu quero ter mais cuidado, Senhor, em todas as áreas da minha vida, em colocar a Tua palavra como prioridade, ser orientado, fortalecido, que a Tua palavra transforme o meu coração. Às vezes nós estamos tantos anos na igreja, irmãos, e o coração ainda não foi transformado. A mente ainda não foi mudada, uma mente cativa. Mas quando nós observamos aqui a meditação, a palavra de Deus, ela nos guia em todas as nossas decisões. Todas as nossas decisões. Se você tem uma decisão a tomar, vá buscar orientação na palavra do Senhor. Deus sabia que Josué teria que tomar muitas decisões. E ele precisava de estar orientado pela palavra. Irmãos, quantas decisões nós precisamos de tomar todos os dias na nossa vida? Desde a hora que nós acordamos. A primeira decisão que nós precisamos de tomar é dizer: eu preciso ter uma vida íntima com o Senhor. Eu preciso de andar segundo os preceitos da palavra de Deus. Aleluia. Porque a palavra de Deus, ela nos dá sabedoria. Às vezes, eu fico observando alguns irmãos, às vezes tão simples, mas quando você vai conversar com eles, eles têm tanta sabedoria, porque adquiriram através da palavra de Deus. Às vezes até não tem cursos, mas a palavra do Senhor trouxe tanta sabedoria, e aquele irmão é capaz de te aconselhar para tantas áreas da vida, para que você possa ser bem-sucedido. Irmãos, como a igreja está precisando de pessoas que sejam conselheiros segundo a palavra de Deus. Conselhos dados de acordo com a palavra. Não são conselhos de acordo com as diretrizes desse mundo. Não são conselhos segundo o achismo, não. São conselhos segundo a palavra de Deus. Como que nós vamos aconselhar se nós não meditamos na palavra? Como que nós vamos orientar os nossos filhos? Como que nós vamos orientar os nossos colegas de trabalho? Como nós vamos orientar os nossos irmãos novos convertidos? Como que nós vamos orientar os amigos, se nós não temos intimidade com a palavra? E às vezes nós vemos tantas pessoas cristãs falando tanta besteira, até nas redes sociais, por falta de conhecimento. A Bíblia diz: o meu povo perece. Por causa de quê, irmãos? De conhecimento. Quantas vezes Deus quer trabalhar no nosso meio? Quantas bênçãos Deus quer realizar na nossa vida, irmãos? Mas a falta de sabedoria nos leva a tantas decisões loucas, a tantas decisões fora do plano de Deus, em desacordo com a palavra do Senhor. Mas quando Deus estava orientando Josué, porque é a palavra que nos fortalece. Irmãos, quantas vezes a gente chega na igreja tão abatidos, tão fracos, desanimados, mas Deus usa o momento da mensagem e traz uma palavra para os nossos corações, e a gente sai daqui animado, fortalecidos, renovados, para enfrentarmos as circunstâncias da vida. E é a palavra de Deus que nos fortalece. E nós precisamos ter essa palavra. Josué precisava de estar decidido a obedecer o que Deus estava dizendo, porque ele disse: se você fizer isso, Josué, você vai prosperar o teu caminho. A gente quer ter um caminho próspero,
Mas nós não queremos muitas vezes ser conduzidos de acordo com a palavra de Deus. Aleluia! E a palavra de Deus, irmãos, nos faz olhar para Cristo, para as obras de Deus, para a vida dos heróis da fé, de uma forma diferente. Eu acho tão importante quando Pedro diz assim: irmãos, quando vocês estiverem passando por tribulações, vocês devem lembrar que em todo mundo há irmãos que também estão sofrendo como vocês, ou até mais do que vocês. Quando a gente vai para aquela lista de Hebreus, aos heróis da fé, quando eu leio aquilo ali, irmão Torminho, eu fico envergonhado de mim. Às vezes de algum pensamento, de algum momento de fragilidade, sabendo a vida que aqueles homens tiveram, principalmente quando chega naquela parte que diz foram cerrados ao meio, mas morreram na fé, não desistiram. Irmãos, se nós formos conduzir a nossa vida espiritual, nós estamos caminhando para Canaã celestial. E se nós não estivermos com esta palavra na nossa vida, diante das lutas, das pressões, das circunstâncias, nós vamos desistir, nós vamos retroceder, nós vamos parar. Quantas pessoas estão parando na sua caminhada cristã, por não olhar? Mas quando nós olhamos para a palavra, quando nós colocamos a palavra de Deus em prática na nossa vida, nós vamos prosperar no nosso caminho. Não tem outra forma de prosperar, irmãos, segundo a bênção de Deus, se não for obedecendo os preceitos da palavra de Deus. Se não for obedecendo as diretrizes da palavra do Senhor. E isso é importante, porque quando nós obedecemos a palavra do Senhor, vai gerar em nós, a obediência vai gerar em nós êxito. A obediência, ela gera êxito na vida do cristão. Por que Deus fala para Samuel? Samuel, diga para Saul que é melhor obedecer do que oferecer sacrifício. E às vezes o que a gente tem visto nos últimos dias é uma igreja sacrificando, mas não obedecendo. São cristãos sacrificando. É tantas coisas que estão inventando, irmão. A gente está cheio de amuletos evangélicos, cheio de tantas coisas. Mas é exatamente por isso, porque o caminho da meditação da palavra é um caminho entre eu e Deus, entre Deus e eu. É um momento que eu tenho que tirar. E o caminho da vitória que Jesus nos ensinou é a oração. Irmãos, veja o fracasso que muitas pessoas, e nós estamos tendo muitas dificuldades no meio cristão, exatamente por causa das duas coisas: não temos prazer mais na lei do Senhor e não temos mais uma vida de oração. Não tem poder, não tem transformação, não tem mudança de vida, se nós não aplicarmos a palavra na nossa vida. Se nós não desejarmos com prazer, e não é dizendo, ai meu Deus, mas é tão difícil, não, irmãos. É dizer, Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. A tua graça é o bastante na minha vida. E quando nós colocamos isso no coração, irmão, nós vamos vencer as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. Nós vamos vencer. Por isso que naquele momento do deserto, o diabo confrontou Jesus com a palavra e Jesus confrontou o diabo com a palavra. Só que o inimigo, ele veio de uma forma errada e Jesus aplicou a palavra como ela é. Quando nós aplicamos, tem muita gente aplicando a palavra de forma errada. O que o inimigo diz? Se tu és o filho de Deus, você pode pular daí. Ele vai dar ordem a seus anjos. A Bíblia diz isso. E a gente está vendo muitas pessoas vivendo disso. Aí, vamos decretar isso? Irmãos, não adianta a gente decretar nada, se nós não decretarmos no nosso coração
e dizermos: Senhor, eu quero um coração disposto a te obedecer. Eu quero ter prazer em obedecer o Senhor. Irmãos, Deus não quer escravos dentro da sua casa. Pessoas que estejam fazendo por obrigação. Mas Deus quer servos voluntários. Servos que tenham prazer de servir a Ele. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Jesus não obriga ninguém a ser crente. Jesus não obriga ninguém a congregar. Jesus não obriga ninguém a cear. Somos nós que temos que decidir e dizer: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. Eu, a partir de hoje, Senhor, quero ser guiado pelo Senhor. Que a minha vontade não prevaleça, mas seja a vontade do Senhor na minha vida. E quando a gente abre o coração para isso, a gente vai ser bem sucedido. E esse sucesso aos olhos de Deus não é um sucesso material. O problema é que muitos cristãos estão enganados com a sua fé, porque eles estão achando que por terem sucessos materiais, que está tudo bem com a sua vida cristã. E nós vemos que tem muitas pessoas que não creem nem em Deus e têm sucessos materiais. Mas quando Deus estava dizendo para Josué, a primeira coisa que o Senhor estava mostrando para ele era o sucesso na sua vida espiritual. Ele iria reger aquele povo, ele iria conduzir aquele povo, mas ele iria continuar crente, tendo intimidade com o Senhor, servindo ao Senhor, amando o Senhor, tendo prazer na lei do Senhor. Aleluia! E nós devemos temer isso, irmãos. Olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, será que eu não estou apenas levando uma vida e querendo apenas sucessos materiais? Mas nós precisamos de olhar e dizer: Deus, o maior sucesso é o sucesso espiritual, é a minha vida na Tua presença, é o temor do Senhor na minha vida, é te amar de todo o coração e temer o Senhor em todos os meus caminhos. Aleluia, glória a Deus. O maior sucesso, irmãos, é viver uma vida alinhada com a vontade de Deus. É viver uma vida alinhada com a vontade de Deus. E muitas vezes, a motivação de muitos, até a Cristo, quando foram a Cristo, por curiosidades, por causa de milagres, atraídos por interesses, pão e cura, outros para ver e ouvir seus ensinamentos e criticarem. Ver os seus ensinamentos e criticarem. E às vezes, nós precisamos de atentar para isso. Qual é a motivação, irmãos, que nós estamos na caminhada para Canaã? Irmãos, se você se tornou um crente muito crítico, tome cuidado. Você está um passo para aquilo que não é de Deus. Jesus continua curando, Jesus continua salvando, mas a motivação de nós estarmos na casa do Senhor não é essa. Eu estava falando e lendo a palavra essa semana, e eu falei esses dias para alguém, que Deus, Ele opera como Ele quer e da maneira que Ele quer. E eu sempre lembro de Paulo trazendo instruções para Timóteo. E Paulo também dizendo que quando ele deixou ali em Mileto, esqueci o nome do discípulo ali agora, ele não estava bem de saúde. E o que eu vejo com isso? Mas o lenço de Paulo não curava. A sombra de Pedro passava e os enfermos eram curados. Mas nós precisamos de entender, irmão, que Deus faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Agora, uma coisa que eu preciso de entender, que eu preciso de viver uma vida alinhada com a vontade de Deus. Eu não posso estar aqui na igreja, irmão, simplesmente por causa de um cargo. Tem pessoas que, se você tirar o cargo dela da igreja, tem gente que até desvia.
Tem gente que para de congregar. E quando a gente olha para isso, a gente precisa de olhar para nós e dizer, então eu estou na igreja por causa de cargo. Tem outras pessoas que, se não forem curadas, elas deixam de fazer a obra de Deus e de servir ao Senhor porque estão doentes. E nós vemos exemplos de pessoas nos nossos dias ainda. Eu pude presenciar alguns irmãos morrendo de câncer, com dores que nem morfina resolviam, mas essas pessoas estavam partindo, glorificando a Deus, sem murmurar e agradecendo a Deus pela tão grande salvação. E muitas pessoas estavam ali, andando com Cristo, por curiosidades, outros para ver milagres. Irmãos, eu preciso de olhar para mim e dizer, eu vou para o culto hoje, qual é o meu objetivo? Se tem uma coisa que me entristece, é quando eu vejo crente dentro da igreja, ou até naquele portão, criticando. O dia que você for, irmão, para vir para criticar, não venha para o culto, não. Diga, Jesus, eu vou converter primeiro, depois eu vou para a tua casa, adorar. Hoje eu não estou convertido, hoje eu estou falador. Porque nós devemos vir para adorar a Deus. Nós devemos chegar nesta casa dizendo, Senhor, obrigado por esse momento tão especial. Eu vim para aprender a tua palavra, usa o teu servo. Usa, Senhor, o louvor. Usa, meu Deus, a orquestra. Usa o diácono. Porque Deus usa, irmãos. Tem milagre que Deus vai operar lá naquela porta, com uma saudação da paz do Senhor e um abraço. Tem coisas que Deus vai realizar no altar. Às vezes a gente ora, se esforça. Mas muitas vezes, irmão, a gente quer ver Deus operar, mas a gente não está de acordo com a palavra. A gente veio para a igreja desobedientes. E chegamos aqui e a gente quer as coisas da nossa maneira. E como diz alguns pregadores, o culto não é para te agradar. O culto é para agradar a Deus. Preste o seu culto a Ele. Exalta Ele. Vamos ter uma vida alinhada com a vontade de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Você acha que isso alegra o Espírito Santo de Deus? Não. Mas quando nós temos uma vida alinhada com a vontade de Deus, em tudo que nós fizermos, o nome do Senhor será glorificado. Deus tem falado muito comigo esses dias. Muito. Para que tudo que eu fizer seja para glorificar a Ele. Eu ando com medo até de falar. Porque o Espírito Santo falou comigo, missionária Cida Coutinho. Muitas vezes a gente estava ali, nem todo dia a pastora podia sair. A gente não saía. Às vezes eu ficava... Teve um dia mesmo que eu fui para debaixo de umas árvores e fiquei meditando e pensando e orando a Deus, dizendo, Senhor, eu vou voltar, tenho uma missão para cumprir, tenho um povo para conduzir. Eu não sei até quando o Senhor, nós vamos esperar a tua volta, mas e o Espírito Santo vai falando aos nossos corações. E Deus falava comigo, tudo que você fizer, faça para me glorificar. Eu preocupado com várias coisas, o Senhor dizendo, vai me glorificar isso? E eu saí dali pensando, Senhor, tudo que eu fizer quando eu chegar naquela Caldas Nova, vai ser para te glorificar. Se for nos meus negócios, vai ser para te glorificar, Senhor. Se for no ministério, vai ser para glorificar. Se for numa pregação, vai ser para glorificar. Numa visita, vai ser para te glorificar. No abençoar a obra, vai ser para glorificar. As palavras da minha boca, Senhor, põe um guarda à porta dos meus lábios, que seja para te glorificar. Não deixa eu ficar falando besteira, entristecendo o teu Espírito Santo. Deus estava preparando Josué, já estou finalizando. Ele estava preparando, porque obedecer a palavra de Deus é o único caminho que a gente terá êxito em todas as áreas da nossa vida. E eu termino dizendo que nós precisamos de ter coragem, que é o verso 9. Ele diz para Josué, não te mandei eu? Irmãos, tem uma ordem de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Há uma ordem do Senhor sobre nós.
há uma ordem. O Senhor disse, preste atenção no que eu estou te ensinando e agora vai. Não te mandei eu? Saiba que cada um de nós temos uma responsabilidade. Diante de Deus, diante da igreja e diante deste mundo. Nós temos uma responsabilidade. E algo importante, que o Senhor disse, esforça-te, tem bom ânimo. Irmãos, nós precisamos de nos esforçarmos. Às vezes a gente esforça tanto para um trabalho, a gente esforça tanto para agradar um patrão, porque a gente precisa do emprego, e a Bíblia manda a gente trabalhar mesmo para alguém e ter como se estivesse fazendo para o Senhor. A gente se esforça tanto para comprar uma casa, esforça tanto para comprar um sapato, uma roupa que a gente quer, mas muitas vezes a gente não esforça para fazer a vontade de Deus, para andar a obediência daquilo que Deus tem mandado. E Ele traz isso. E algo importante, que o Senhor disse para ele, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Esta coragem não vem de nós, porque nós somos frágeis, somos humanos. Irmãos, não é todo dia que a gente está lá naquele patamar espiritual. Eu disse aqui esses dias, antes de eu viajar, tem dia que eu não quero vir para o culto. Não é porque eu não gosto desse lugar, eu sou igrejeiro. Mas às vezes as circunstâncias, tem dia que a gente está azedo com a gente mesmo. Mas quando a gente observa a palavra, e a gente se posiciona e diz, eu vou, porque eu sei que Deus tem algo para a minha vida. Há um renovo me esperando naquele altar. Há uma presença de Deus. E nesta noite, em nome de Jesus, com temor e tremor, meus irmãos, vamos esforçar para sermos crentes de verdade, sermos fiéis aos preceitos da palavra, andarmos segundo os padrões da palavra do Senhor. Aleluia! Porque esta ordem que Deus deu, e a nossa fé, Deus estava chamando ele para uma fé ativa. Porque quando nós tomamos esse caminho de uma fé ativa, Deus vem trazendo respaldo sobre a nossa vida. Se coloque em pé. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo. Eu tenho uma chamada para uma fé ativa. Não é fé morta não, irmão. Tem muita gente com a fé morta. Mas Deus te chamou para uma fé ativa, uma fé viva, uma fé eficaz, uma vida verdadeira na obra de Deus, na caminhada cristã. Aleluias. E Deus age. Sabe quando Deus age? Na vida daquele que crê. E diz, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Haja o que houver, eu vou fazer a tua vontade. Eu vou estar no centro da tua vontade, do teu querer, do teu querer. E quando nós fazemos isso, o Senhor está conosco. Aleluia. Fecha aí para mim, Júnior, para a igreja ler e nós já vamos orar. João capítulo 20, versículo 21. Vamos ver o que está dizendo ali. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez. O que ele diz? Só um minutinho, irmão. Essa palavra está sobre nós nesta noite. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Não tenha medo, pode esforçar, pode consertar coisas na sua vida, na sua casa, no seu ministério, porque o Senhor está dizendo, tem paz sobre a tua vida. Vai haver paz, você não vai ficar, Deus não é Deus de confusão não, as coisas de Deus não têm confusão. E ele diz, assim como o Pai me enviou, também, você pode levantar a sua mão comigo, e lembrar que você é o enviado de Deus. Na tua família você é o enviado de Deus. Nesta igreja você é o enviado de Deus.
Nesta cidade de Caldas Novas, você é um enviado de Deus. Lá naquele local de trabalho, você é um enviado de Deus, aleluia, para declarar que só Jesus é o Senhor, que Ele comanda, que Ele transforma, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele restaura e que Ele salva. Fecha os teus olhos. Poderoso e eterno Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, nós também estamos caminhando para uma Canaã celestial. E eu sei, Senhor, que só seremos vitoriosos no meio desta geração, se verdadeiramente nós colocarmos como prioridade, obedecermos a Tua palavra. Senhor, como disse Tiago, nós não devemos apenas ser ouvintes, mas praticantes. Nos ajude, Senhor, Pai querido, a obedecermos a Tua palavra, porque temos dentro de nós muitas vezes um coração endurecido. Às vezes nós queremos dar liberdade para a nossa própria carne, mas nesta noite, Espírito de Deus, traga sobre nós esta graça, esta força, assim como o Senhor comissionou Josué, o Senhor também tem nos comissionado para uma obra neste tempo, que se chama hoje. Pai, renova a Tua igreja, que haja em nós um desejo pela Tua palavra. Senhor, como disse o salmista, sonda o nosso coração. Pai, vê se há em nós algum caminho mau e nos conduza pelas veredas certas. Deus, abençoa esta igreja, abençoa os obreiros desta casa. Meu Deus, os obreiros deste ministério, cada crente nesta igreja. Senhor, traga sobre nós a força que vem do alto, porque sem o Senhor nada podemos fazer, mas se a Tua presença for conosco, se a direção do Senhor for conosco, nós sairemos vitoriosos, fortalecidos, e declararemos o Teu nome, e cumpriremos a missão pela qual o Senhor tem nos enviado. E assim eu te peço, Pai, no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Tem um pedido de oração, vamos orar por ela aqui. Pastor Torminho, ore por ela. Pela irmã Eliane Lopes, vamos orar por ela. Ela está na UTI, né, irmã Maria Tereza? O dia que eu fui lá no UPA, ela estava naquela emergência lá, estava muito lotado, o pessoal não deixou a gente entrar lá. Aí eu vi a Adelaine lá e o João Vitor, né? E vamos orar. Pastor Tominho, ore por ela. Você já esteve dirigindo a Nova Vila ali, e ela foi diaconisa lá, né? A Eliane também muito nos ajudou na minha casa. Querido Deus, eterno Pai, em oração a Ti agora, Senhor, atendendo o pedido